Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos, meus irmãos, dos dois planos da vida, aos irmãos que aqui se encontram, aos irmãos que estão tendo a oportunidade de estar compartilhando conosco, assistindo conosco, que possamos, através da prece, rogarmos o amparo divino de Deus nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, dos trabalhadores da vossa seara, e que possamos buscar através da palestra, do exemplo do Cristo, da vida do Cristo, as forças necessárias para vencermos a nós mesmos e as nossas dificuldades. E eu convido a todos que neste instante possamos fechar os olhos, mas abrir o nosso coração, a nossa alma, para que possamos rogar a Deus, a Jesus, aos seus trabalhadores, que através da divina inspiração, através dos teus ensinamentos, nos dai, Senhor, a direção, nos dai, Senhor, o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Que possamos, Senhor, aqui buscar as energias necessárias, a nossa doação de amor em auxílio a todos os nossos irmãos, que muitas vezes assistem à palestra, tantos são aqueles necessitados, que advêm através do teu exemplo, do exemplo do Cristo, as forças necessárias para vencer. Então, que possamos sentir o abraço acolhedor do nosso Mestre Jesus. Vamos nos sentir neste calor, em que Jesus, acariciando os nossos cabelos, acariciando o nosso rosto e dizendo: tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo e podeis também vencer. Que possamos sentir este amor a pulsar em nosso coração, restituindo as nossas forças, as nossas energias, para que possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, esse divino lemitir que é o amor que Jesus veio nos ensinar e veio a trazer para nós através de sua própria vida, de seu próprio exemplo sobre a terra. E é assim, Senhor, que vos rogamos, sempre através da prece que nosso Mestre nos ensinou, a prece do Pai Nosso, para iniciarmos a palestra de mais esta noite, com a esperança, com o equilíbrio e com amor em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças
Hoje, nossa palestra de mais essa noite vai falar do sublime aprendizado. O sublime aprendizado que Jesus veio nos trazer quando esteve aqui na terra. Quando esteve com os discípulos, com as pessoas, principalmente os doentes do corpo e os doentes da alma, que ele veio trazer o remédio este, que é o amor, que curou e ainda cura as chagas que ainda trazemos abertas dentro de nós. E esse sublime aprendizado, onde Jesus muitas vezes se reunia na casa de Simão Pedro para ali ler as Escrituras, para ali poder falar aos discípulos, aos seus familiares, a todos aqueles que vinham, porque todos eram acolhidos. E aí, Jesus falava do reino dos céus e dizia que o reino dos céus estava a aguardar todos os filhos do Pai, todos os filhos de Deus, mas que se fazia necessário que as pessoas entendessem que o reino dos céus estava dentro de cada uma delas, e que para que ela pudesse se tornar plausível, acessível, era necessário o grande aprendizado da boa nova, das bem-aventuranças. Então Jesus muitas vezes dizia e ensinava sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a resignação. E hoje, ao ouvirmos tudo isso, nós ainda estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo a ter a magnitude do divino amor, da misericórdia. Então, Jesus reunido, falando da boa nova que ele trazia, dizendo: Deus ama todos os teus filhos, Deus é bom, mas Deus também é justo, Deus também é justiça. E Ele quer o amadurecimento, o crescimento de nós que somos seus filhos. E eis que no meio de toda essa palestra que Jesus ali fazia, uma pessoa de nome Sara trazia no peito o entendimento das palavras de Jesus, mas ela trazia também as dificuldades que ela já trazia consigo. Então, ela pediu ao mestre a palavra, e com muita humildade e com muita sinceridade, ela abriu o seu coração a Jesus e a todos que ali estavam. E ela disse: Mestre, vós falais da boa nova, do reino dos céus. Eu entendo, mestre, mas é tão difícil colocar em prática. Pois veja, mestre, eu tenho ainda dificuldade de perdoar, porque eu ainda guardo mágoas e rancores das pessoas. É tão difícil entender para mim que eu devo fazer aos outros
muito mais daquilo do que eu desejo para mim. Que a minha felicidade está em fazer os outros felizes. Eu tenho dificuldade de colocar em prática e entender isso, mestre. Eu tenho dificuldade, mestre, de poder estar auxiliando as pessoas, porque muitas vezes eu ainda trago muito forte dentro de mim o apego aos bens materiais, o apego aos meus familiares, a tudo aquilo que tenho, porque acredito eu que é meu. Então, como meu, eu não quero dividir. Eu não quero auxiliar, porque ainda trago essas dificuldades dentro de mim. E quando eu estava lendo, eu pensei, meu Deus, isso mais de 2000 anos. E será que hoje nós não temos ainda as dificuldades? Essas mesmas dificuldades? Só que nossa irmã teve a coragem de falar para o mestre. Mas o mestre sabia o que ia no coração de cada um. Mas, como estavam ali reunidos, Sara, ao terminar de abrir o seu coração das suas dificuldades, ela pediu que o mestre pudesse orientá-la. Mas antes, os discípulos disseram, olha, eu acho que isso é falta de fé em Deus. Olha, eu acho que isso é a falta da boa vontade. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de resignação, de compreensão. Como é fácil nós falarmos dos outros, não é? Nós temos sempre a resposta para aquilo que os outros estão sentindo. E às vezes é tão difícil olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, não é? E aí, Jesus ouvindo tudo aquilo, Jesus refletindo, e Jesus sempre, naquela simplicidade, perguntou, Sara, o que faz a vossa família para o sustento do dia a dia? Ah, Senhor, eu e meu marido Benjamin somos criadores de cabra e nós retiramos o leite e dele nós tiramos o sustento para a nossa família. E Jesus disse, muito bem, Sara, e o que fazes depois da retirada do leite? Ah, Senhor, isso é muito importante. Porque nós temos que lavar todos os vasilhames, todos os vasos que na época era ali depositado. E este vaso, esse vasilhame, esse recipiente, tem que ser devidamente lavado. Porque não pode ficar ali resíduo nenhum. Porque se caso ficar ali algum resíduo, o leite vai azedar e não vai poder ser utilizado. E Jesus, olhando, disse, pois, Sara, eu vos digo que assim é o nosso coração, assim é a alma dos homens. Aquilo que eu trago como ensinamento, como a boa nova, é o leite puro e cristalino, para que todos possam beber e saciar a sua fome e a sua sede na alma. Mas vai depender do recipiente, do seu coração, da sua alma, se ela está preparada para receber este puro leite cristalino
Porque se estiver com alguma sujeira, com alguma coisa que contamine, esse leite cristalino poderá se tornar um grande vinagre de azedume na vida das pessoas. Olha, e ela pensou, nossa, mestre, nunca tinha visto desta maneira. Então Jesus disse, tomais cuidado com a vossa alma, o que trazes em vosso coração, porque senão poderás ouvir e não entender e compreender, poderás ver e não entenderás e terás a visão necessária para poder ver e auxiliar. Então Jesus, ao encerrar, disse, o homem na terra é como um lírio branco, um lírio alvo, branco, que se caso cair ali uma gota, um pingo de água, a luz ali irá refletir como um diamante. Mas se o mesmo lírio estiver em meio ao lamaçal, e essa gota cristalina ali cair, ela poderá contaminar o alvo, a beleza e a nitidez da brancura do lírio. E Jesus disse, jamais esqueceis daquilo que eu estou falando. Então eu vos pergunto, meus irmãos, hoje, como está o nosso coração? Como estáis o vosso coração? Será que está preparado para receber a boa nova? Para compreender e entender a vontade de Deus sobre a nossa vida na terra? Ou será que ainda estamos como Sara, presos ainda ao orgulho, ao egoísmo, ao apego que só azeda o coração, que só azeda a alma? Como está, meus irmãos, o nosso coração? Eu vos digo isso, meus irmãos, porque na terra estamos passando por momentos difíceis e delicados. Seja por causa da pandemia, por causa da doença, seja pela crise econômica, perdas de entes queridos e amados. E muitas vezes nós mesmos, nos deparamos com pensamentos dizendo, poxa, será que Deus não está vendo tanto sofrimento? Será que Deus não está vendo tanta dor? Será que Deus não consegue ver que dói tanto as perdas dos entes queridos e amados? E muitas vezes, nessas indagações, muitas vezes deixamos o nosso coração amargurado no azedume do vinagre, porque muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus. Não compreendemos o sublime aprendizado. Estamos na terra, sim. A terra é uma grande escola das almas. Assim já dizia Jesus. E como uma grande escola das almas, nós, alunos repetentes de várias outras vidas, de várias outras encarnações, temos que nos depurar para que nós possamos evoluir.
Todo mundo quer ser feliz, mas para ser feliz é necessário que haja depuração e a nossa evolução. Então, para isto, muitas vezes vem a dor, o sofrimento, as perdas de seus entes queridos. Mas se nós, espíritas, acreditamos que o que morre, o que fica na terra, é só o corpo, a alma é eterna, eu pergunto, do que é que nós temos medo, meus irmãos? De sofrer com a doença? Temos medo de enterrar os nossos entes queridos? Temos medo de passar por necessidades econômicas? Mas será que nós não temos a devida confiança em Deus e em Jesus? Será que Ele não enviaria e não envia para nós anjos, espíritos desencarnados e encarnados? Porque muitas vezes temos anjos na terra, no corpo físico, que nos auxilia com um abraço, que nos auxilia com uma palavra de incentivo e de bom ânimo, que nos ouve, que nos dá e nos sacia a fome, não só do corpo, mas a fome da alma. Então, meus irmãos, por que tanto de nós vacilamos na nossa fé? Vacilamos na nossa vida. Onde estáis a vossa fé? No Evangelho, quando os discípulos foram atrás do Mestre, porque não conseguiam curar o homem que se encontrava endemoniado, obsediado, e Jesus disse: ó homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Chamando a atenção. Tenhais fé, acreditai-vos. E eu hoje vos digo, meus irmãos, nós que aqui nos encontramos, todos nós, dos dois planos da vida, hoje estamos dando o nosso testemunho. Muitas vezes dizemos, somos cristãos, acreditamos em Cristo. Somos espíritas, porque acreditamos que a alma é eterna e que há outras oportunidades de estarmos retornando a um outro corpo físico. Mas ser cristão e espírita é mais do que isso. Ser cristão e espírita é dar o testemunho. E muitas vezes o testemunho é através de nossa própria vida. É através daquilo que nós estamos fazendo aos nossos irmãos. Então, a oportunidade é para todos, mas também, como disse Jesus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, meus irmãos, é um momento de cuidados, é um momento de fazermos a nossa parte, de cuidarmos do corpo e cuidarmos da alma. O corpo através da higienização, através da máscara, através dos cuidados, mas também devemos cuidar da alma, porque senão a nossa alma adoece.
E quando ela adoece, o corpo também adoece. E aí, o corpo, nós tomamos o remédio que muitas vezes buscamos na medicina da terra e da alma. O medicamento da alma. O medicamento da alma é a confiança em Deus, mas também é o nosso exemplo de auxílio, de amor, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para cada um de nós. Assim como Sara, que está aprendendo nesta história com Jesus a trazer para si a boa nova, o seu amor, o seu exemplo, nós cristãos, nós espíritas, temos que dar o nosso testemunho. E felizes daquele que quando chegar do outro lado, a gente fala do outro lado, mas é desse lado, não é? Porque desencarnamos, mas continuamos. Felizes são aqueles que poderão dizer: consegui aproveitar a oportunidade divina que Deus me deu na terra para ser seu trabalhador na sua seara. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma pequena leitura que eu achei tão assim, tão bonita, tão profunda, de nosso irmão Emmanuel, que fala do pão nosso. E ele diz assim: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, em todas as religiões, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe através do amor e da poesia, comentando-lhe a profundidade da verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, ao nosso raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando os costumes e aclarando os nossos caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da nossa mente, nos recessos do nosso coração, através das palavras e de nossas ações, dos princípios e de nossos ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e dos nossos pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem ao mundo, um dia exigirá nos convertamos, cada um de nós, nas traduções vivas do Evangelho na terra, dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e eu convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. Senhor, que neste momento, que nós aqui abrimos o coração para falar com Deus, para falar com Jesus, que possamos aproveitar este momento para entregar a Deus e a Jesus as nossas dores, as nossas dificuldades, aquilo que nos traz, Senhor,
preocupações, aquilo que ainda nos choca, aquilo que ainda não conseguimos entender. E Jesus, e nosso Pai, pela misericórdia, nos acolhe, nos fortalecendo neste momento, dando as forças necessárias para que nós possamos vivenciar o Evangelho, a sua divina luz, a quem quer que encontremos pelo caminho. Que eu possa, Senhor, ser seu pequenino instrumento de luz, a trazer um pouco de paz e de amor àqueles que só se encontram na escuridão, nas trevas. Que eu possa ser, Senhor, o vosso instrumento, através das palavras, de passar um pouco do teu amor àqueles que choram e que muitas vezes se veem em desespero. Que eu possa utilizar, Senhor, do meu corpo, das minhas mãos, para auxiliar aqueles que muitas vezes se encontram doentes, que se encontram, Senhor, acamados, doentes do corpo e principalmente doentes da alma. Que possa, Senhor, eu utilizar da prece, do amor, do sublime amor que vós viestes nos ensinar, para fortalecer, não a mim, Senhor, mas principalmente a todos aqueles que estão ao meu redor. E que eu possa, Senhor, sentir o pulsar em meu coração do seu amor, o pulsar da tua luz, o pulsar da sua misericórdia para todos nós que estamos na terra. Momentos difíceis, momentos dolorosos, tudo isso um dia passará. Como diz nosso irmão Chico, tudo passa. Mas o que não pode passar jamais é a nossa fé, é o nosso amor perante ao Pai, perante a Deus e perante a humanidade. Por isso, Senhor, que em vez de criticar, que eu possa elevar a minha voz para dizer, Senhor, vós sabeis o porquê de todas as coisas, então a ti entrego a minha vida, a ti entrego, Senhor, a minha alma, o meu ser. E que possamos, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade, agradecer porque apesar de tudo aqui estamos, que apesar de todas as dificuldades vencemos e estamos aqui em busca da nossa evolução, em busca do aprendizado de cada dia. Então, muito obrigada, Deus. Obrigada a Jesus, obrigada ao plano maior da vida. E que seja feita em nossa vida a vontade de Deus, o nosso Pai, que estás no céu e ama cada um dos seus filhos. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos. E que eu peço que levem um pouquinho desse amor e dessa paz nos corações. E que possam entregar um pouquinho dessa paz, desse amor, aos seus familiares e a todos aqueles que estão ao vosso redor. Que assim seja, meus irmãos.